Diz que o marido, toda noite, ele saía para caçar. Para onde você vai, meu amor? Perguntava a esposa. Vou caçar. Um dia, a esposa, tudo bem, vai caçar. Aí ele voltava às 11 horas, meia-noite, não é? Voltava para casa depois da caça. Aí um dia, à noite, em vez de ir deitar mais cedo, ela resolveu ir no cabeleireiro. Quando ela chegou no salão do cabeleireiro, ela encontrou a espingarda do marido no salão. Ela disse, pô, mas ele não sai para caçar? E a espingarda dele aqui, no salão, ela arrumou o cabelo, foi para casa com aquilo na cabeça. Aonde é que meu marido está? Caçando ele não está, porque a espingarda estava no salão. E ela não falou nada, olha aí, não falou nada para ele e ficou matutando aquilo, não é? Aonde é que ele estava? Porque a espingarda estava no salão e ele não estava lá no salão. E ele fala que vai caçar. E ela passa um dia, ela não fala nada, e ela fica assim, e ela começou a observar o andar dele, o sentar dele, a conversa dele, e ele sempre tratando ela com respeito, com consideração, com dignidade, camaradagem, e ele gentil, e ela, pô, mas não é possível, se ele é gente boa, e ele é um cara legal, ele é um marido gente boa, mas aonde é que ele estava? Onde é que ele estava? Porque caçando ele não estava, e ele diz toda noite que vai caçar, mas eu via a espingarda dele lá no salão do cabeleireiro, e ela foi ficando nervosa com aquilo. Ele está me traindo. Com quem será que ele está saindo? Esse cara está me traindo, ele é um safado, ele está me traindo. E aí um dia, não é? Mais uma vez à noite ele saiu para caçar, aí ele voltou, tipo assim, lá para umas meia-noite e meia, ele voltou quietinho, tudo apagado, para não acordar ela. Ele chegou em casa, tomou um banho no outro banheiro lá do outro quarto, não é? Aí colocou o pijama, e aí ele foi quietinho para o quarto, deixou a espingarda atrás da porta, e ele, quando ele estava assim, já assim, deitado e quase que pegando no sono, ela se levantou, pegou a espingarda, apontou para ele, e ele se levantou e disse, que isso, meu amor? Que isso? Pá! Pá! Matou o marido. Seu desgraçado. Nunca mais você me trai. E aí aquela confusão toda, aí chama a polícia, aí ligaram lá para a serralheria onde ele trabalhava, falaram com o patrão, aí o cara, o dono da serralheria também veio, e aí quando ele chega, quando o dono da serralheria, patrão do homem, chegou e olhou para o cara morto, disse, meu Deus, minha senhora, o que houve? Assalto? Ela disse, não. Contou a história para o cara. Ele dizia que ia caçar, mas na verdade acho que ele não ia casar coisa nenhuma, porque um dia eu fui no salão do cabeleireiro e a espingarda dele estava lá e tal. Aí o cara colocou a mão na cabeça e disse, minha senhora, o que a senhora fez? O seu marido, nestes últimos meses, estava indo trabalhar à noite. Ele chegava lá tipo 7h30 e ficava até 11 horas, meia-noite trabalhando, fazendo hora extra, porque o sonho dele era dar uma casa nova para a senhora. O sonho dele era te surpreender com uma nova casa. Ele estava trabalhando e ajuntando dinheiro. E ela disse, meu Deus, ele queria te surpreender. A pergunta que fica é, por que essa tragédia aconteceu? Por falta de diálogo? Por que essa tragédia aconteceu? Por falta de comunicação?
Por que essa tragédia aconteceu? Porque este casal não estava se comunicando da forma como deveriam se comunicar. Por que essa tragédia aconteceu e tantas outras tragédias estão acontecendo? Porque você não conversa com a sua esposa, porque você não conversa com o seu marido, porque não há diálogo. Esses dias eu estava falando sobre um casal que passou por uma crise, passou por uma situação de trauma por causa da doença de um filho. E esse casal disse o seguinte: eu e o meu marido trabalhamos e de repente percebemos que por causa das demandas do nosso trabalho, nós estávamos nos afastando. Então nós decidimos, todos os dias, depois do jantar, ter de 10 a 20 minutos de conversa. Todos os dias, depois do jantar, nós decidimos ter de 10 a 20 minutos de conversa. Então, chegávamos em casa, preparávamos o jantar, sentávamos, e muitas vezes chamávamos as crianças, e aí nós tínhamos ali de 10 a 20 minutos de conversa. Todos os dias, de 10 a 20 minutos, só conversando sobre nós, falando sobre os nossos interesses, o que aconteceu durante o dia, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Todos os dias, de 10 a 20 minutos, conversávamos e conversávamos. Quando eles passaram por aquele tempo de deserto, quando o filho teve um problema de saúde muito sério, ficou um tempo longo na UTI, ela disse assim: conversar nesse tempo difícil. Você conversa com o seu cônjuge pelo menos 10 a 20 minutos todos os dias? 10 sinais de perigo no casamento. 10 sinais de perigo no casamento. Você está com papel e caneta aí? Você está com papel e caneta aí? Eu quero que você pegue papel, pegue caneta aí, tá? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31, verso de número 28 a seguir. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva. Seu marido a louva, elogia, reconhece, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. 10 sinais de perigo no casamento. Escute isso, por favor. Muitas vezes o seu casamento está em perigo e você nem sabe. Olha que experiência interessante. Eu e a minha esposa fomos ao ortomolecular, Dr. Aldrin. Um grande abraço para o Dr. Aldrin. Nós fomos ao médico e eu levei minha esposa para fazer o exame, fazer uma consulta, melhor dizendo. Quando eu cheguei lá, ele disse: Pastor Josué, eu quero primeiro consultar o senhor. Eu disse: não, mas não precisa. Ele falou: não. Eu quero consultar primeiro o senhor, aí depois o senhor pode ir para o hotel, porque tem compromisso à noite na igreja, e aí eu vou consultar a sua esposa. Mas primeiro eu quero consultar o senhor. Aí ele começou vendo a minha pressão, medindo a minha pressão. Eu não sabia. E eu estava com a pressão lá em cima. Ele disse: o senhor está com a pressão muito alta. O senhor tem problema? Falei: eu não sei. Ele falou: mas talvez porque você está aqui no consultório e tal, mas amanhã você vai conferir, vai monitorar a sua pressão. Ok. Quando no domingo, eu estava em Cuiabá já, fui medir minha pressão na farmácia, aí então a mulher da farmácia disse assim: o senhor precisa ir para o hospital agora. Eu disse: como assim? Sim, o senhor precisa ir para o hospital agora, porque a sua pressão está muito alta, muito alta. Dali para frente, então, eu comecei a fazer um monitoramento, aí fui para o cardiologista, e aí o doutor Aldrin e o cardiologista me pediram, tipo assim, 24 exames. Com aquela bateria de exames,
eu descobri que eu tinha gordura no fígado, que eu tinha uma série de coisas no meu corpo que precisava ser regulada, eu tinha pressão alta já há um bom tempo, sentindo uma dor aqui, não sabia o que era, e aí que eu entendi que era pressão alta. Aí então eu passei por vários exames, acompanhamento do cardiologista, passei a tomar um remédio para então controlar, equilibrar minha pressão, passei a tomar vários suplementos, remédio para eliminar a gordura do rim. Enfim, eu estava com uma série de problemas e não sabia. Quantos casais chegam no nosso congresso de casais e depois que começam a ouvir as ministrações, dizem: meu Deus, nós não sabíamos que tínhamos esses problemas no relacionamento. Nós pensávamos que estávamos bem, mas quantas coisas para ser consertadas. Muitas vezes o seu casamento está em perigo e nem você sabe. Escute isso, por favor. Muitas vezes o seu casamento está correndo um sério perigo e você não sabe. Por isso hoje eu quero falar sobre 10 sintomas, 10 sinais. E o primeiro sinal, preste atenção, e o primeiro sinal, escutem por favor, o primeiro sinal está aqui, ó. Muita crítica e pouco elogio. Muita crítica e pouco elogio. Muitos maridos têm uma facilidade enorme para ver defeito em tudo. Outro dia eu li uma frase assim: quem só procura defeitos, não espere encontrar outra coisa. Quem só procura defeitos, não espere encontrar outra coisa. Nenhum relacionamento é saudável quando o outro só critica. É 90% de críticas e 10%, e olha lá, de elogio. A minha pergunta para você que está me assistindo, na sua família, na sua casa, mais se elogia do que critica ou mais critica do que se elogia? Qual foi o elogio que você fez hoje? O que você viu de bom e ressaltou, e reconheceu, e valorizou? Outro dia alguém disse assim: nós prestamos tanto atenção naquilo que falta, que esquecemos de reconhecer o valor daquilo que nós temos. Há muita coisa boa no outro para a gente reconhecer o valor, a importância. Há muita coisa interessante no outro para a gente valorizar, aplaudir. Quando a mulher começa assim, ó, para o homem: come direito, pô. Anda direito. Dorme direito. Senta direito. Dirige direito. Mastiga direito. Pente esse cabelo direito, pô. Presta atenção, quando a mulher começa a questionar tudo no marido, é um sinal de perigo nesta relação. Ou então quando o marido diz: ih, seu cabelo não está legal, ih, essa blusa não está legal, ih, esse sapato não está legal, ih, esse esmalte não está legal, ih, tudo na mulher, de repente, começa a incomodar, irritar, perturbar. Tem alguma coisa errada aí, gente? Tem alguma coisa errada aí. Quando sobra crítica e falta elogio, é um sinal muito sério de que esse casamento está correndo um sério risco, está correndo perigo. E essa é a pergunta: como é no seu casamento?
Como é no seu relacionamento? Um outro sinal de perigo muito sério é quando morre o diálogo. Quando morre o diálogo. Preste atenção. Eu estou falando sobre isso já fazem 30 anos. Desde que eu comecei falando para casais, em 1990, é que eu estou abordando este assunto. Preste atenção. Desde 1990, quando eu comecei trabalhando com casais, eu estou falando sobre este assunto. E eu fiz uma enquete. Acho que esta semana que passou, eu fiz uma enquete. Qual a maior dificuldade no seu relacionamento? Diálogo. Qual a maior dificuldade na sua família? Comunicação. Qual a maior dificuldade entre você e seu marido? Diálogo. Entre o marido e a esposa, diálogo. Preste atenção que este é um tema tão importante, tão crucial, que os casais deveriam estudar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, treinar mais sobre isso. Se ouvir é uma arte, a gente aprende. Se falar é uma arte, a gente aprende. Esse diálogo frequente, diário, alguém disse assim, é um provérbio chinês, se não me falha a memória. Cave o poço antes de ter sede. Cave o poço antes de ter sede. E desenvolver um diálogo saudável, diário, nos prepara para os tempos difíceis da vida. É isso que acontece na sua casa? É isso que acontece no seu relacionamento? Preste atenção. Quando morre o diálogo, aí há um sinal de perigo. Deixa eu repetir o que já falei por diversas vezes. A morte do diálogo é precedida, ou seja, o divórcio sempre é precedido pela morte do diálogo. Terceiro lugar, presta atenção. O terceiro sinal de perigo é quando pequenos motivos, presta atenção, pequenos motivos geram grandes, escute só, grandes conflitos. Pequenos motivos gerando grandes conflitos, tá? Grandes conflitos. Pequenos motivos. Qual foi a última briga que você teve aí na sua casa? Qual foi? Qual foi a última discussão que vocês tiveram? Qual foi a última discussão que vocês tiveram? Por que vocês discutiram? Eu estava assistindo uma série com a minha esposa, e lá na série, eu via a pastora tentando acalmar um casal que iria se casar. E sabe por que eles estavam discutindo? Eles estavam discutindo sobre uma questão dos filhos que eles ainda teriam. Eles estavam brigando por alguma questão relacionada aos filhos que eles iriam ter. Que loucura! Que loucura! Nem casados eles estavam, olha só, nem casados eles estavam, e estavam discutindo, e por incrível que pareça, ela desistiu do casamento. Gente, que loucura! Que loucura! Quantas pessoas estão brigando? Quantos casais estão em um interminável conflito por coisa tão pequena, por coisa tão banal? Geralmente, as grandes confusões que acontecem começam por causa de banalidades, por causa de
de banalidades. Querem ver? Estão voltando para casa, de carro, o casal, voltando para casa de carro. Aí ela diz assim, por que você não vai por aqui? Ele diz, porque eu prefiro ir por aqui, mas por aqui é mais perto. Não, eu acho que por aqui é melhor. Não, mas por aqui tem menos lombada, menos farol. Mas eu gosto de ir por aqui. Como você é uma cabeça dura? Como você é um estúpido? Estúpido é você! Daqui a pouco, acaba o que receberam, eles esquecem o que receberam no culto, algo legal que estava preparado para chegar em casa já não acontece mais, os filhos estão atrás, ficam horrorizados, escandalizados. Agora eu pergunto, o que prejudica, o que agrega se ir por aqui ou por aqui? Preste atenção, gente. Preste atenção nisso. Vamos ser um pouquinho mais inteligente. Vamos ser um pouquinho mais maduro. Vamos ter um pouco mais de bom senso. Vamos raciocinar melhor. Que diferença faz ir por aqui ou ir por aqui? Gastar 10 minutos a mais ou 10 minutos a menos. Gente madura não discute e briga por banalidades, por aquilo que não vai alterar absolutamente nada. A minha pergunta é, as suas discussões faz sentido? O porquê que você está discutindo faz sentido? Mulher, raciocine, pensa, faz conta. Homem, raciocine, pensa, faz conta. Há uma frase que a gente incansavelmente repete. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Para de brigar, de arrumar confusão por banalidade, por aquilo que não faz sentido, por aquilo que não tem nada a ver. Por exemplo, tem muitas mulheres me assistindo, na verdade, 65% das pessoas que me seguem são mulheres, não é? E eu quero crer que a maioria da minha audiência aqui hoje são mulheres. Mulher é assim, gente, presta atenção, mulher é assim, ó. A mulher quer 4 sandálias. Uma bege, outra marfim, outra creme e outra palha. Agora eu faço uma pergunta. Para nós que somos homens, qual a diferença da palha, marfim, bege? Qual é a diferença? Para mim, você vê a diferença, ô Claudivan? É só mulher que explica isso. Olha, o Claudivan, eu e o Claudivan. Você vê alguma diferença, Eric? Não. Ô Maria, você vê diferença? Olha lá, tá vendo? A Maria já vê diferença. Tão novinha já vê diferença, não é? Elisama, você vê alguma diferença? Olha lá, estou falando, coisa de mulher. É coisa de mulher mesmo, entendeu? Agora, veja só, para mim, não tem diferença nenhuma. Palha, bege, marfim, entendeu? Agora, se para minha esposa faz a diferença, tem diferença, eu vou ceder. E se eu posso, eu compro. 2 esse mês, 2 o outro mês. Ué, não vamos brigar. Não, mas olha aqui, ó. Tem diferença. Não, não tem diferença. Não, tem diferença. Não, tem... Aí a mulher pega a única que tem, joga na cara dele. E aí a confusão está armada, o barraco está armado, o circo pega fogo. E aí tem gente que fica assim, o diabo está furioso. O diabo da estupidez dessas pessoas que não raciocinam, não pensam, não refletem, não agem com maturidade. Então presta atenção. Pequenos motivos não podem gerar
grandes conflitos, porque se na sua casa qualquer coisa é motivo para guerra, seu casamento está doente, corre um sério risco de implodir qualquer hora. Vai buscar ajuda, irmã. Se qualquer motivo você explode, vai buscar ajuda terapêutica, Se qualquer motivo você, o circo pega fogo, irmão, você precisa de ajuda, vai buscar ajuda. Vai buscar ajuda. Busca ajuda mesmo. Em alguns casos, precisa nem é psicólogo, nem coach. Não. Tem casos que é psiquiátrico mesmo. Porque tem gente que perde tanto a cabeça que sai quebrando tudo, Quebra copo, quebra prato, quebra... Aí precisa de ajuda psiquiátrica. Presta atenção. Quando pequenos motivos estão gerando grandes conflitos, sinal de perigo no casamento. Número 4 agora. Número 4, presta atenção. Número 4. Qual é o quarto sinal de perigo no casamento? Isso aqui tem a ver com sexo. Tem a ver com sexo. Entendeu? Pouco sexo. Ou quase nada. Pouco sexo, ou quase nada. Quando as relações sexuais são muito espaçadas. Tá? Alguém me perguntou, qual é a frequência ideal? Isso vai de casal para casal. Agora, é claro, quando o casal tem um encontro sexual por mês, Cláudio, é muito pouco, não é? Uma vez por mês é muito pouco, não é? E os que dizem uma vez bimestral, ou então trimestral. Não, aí presta atenção. É comum eu ouvir mulheres dizendo assim, eu e o meu marido vivemos como dois amigos dentro de casa. Eu e o meu marido, nós vivemos como dois amigos dentro de casa. Isso é muito sério quando o casal não está tendo uma frequência do ato sexual que seja bom, que seja interessante, que seja agradável para os dois. Como era no início? Como era no início do casamento? É claro que alguns casais dizem, nunca foi bom. Mas boa parte dos casais dizem, não, no começo era bom. E nós tínhamos uma frequência legal. Mas algo estranho foi acontecendo e hoje nós vivemos uma crise nesta área. E essa é uma área importante que deve ser discutida, conversada sempre. Então, quando se tem pouco sexo, é um sinal de perigo no casamento. Agora, número 5, quando há uma competição destrutiva, quando há uma competição destrutiva. Preste atenção. Destrutiva. Quando há uma competição destrutiva no casamento. Competição destrutiva. Eu gosto do pensamento que diz, o casamento é um jogo aonde ou os dois ganham ou os dois perdem. Vou repetir. O casamento é um jogo aonde ou os dois ganham ou os dois perdem. Não tem como, no casamento, um ganhar e o outro não perder. Preste atenção. No casamento, ou os dois ganham ou os dois perdem. E não pode haver no casamento essa competição destrutiva. Não pode. O casamento é uma união entre duas pessoas que se tornam uma só. Isso é bíblico, está em Gênesis, capítulo 2. Os dois se tornam uma só carne. Escute, por favor, unidade não significa os dois pensando do mesmo jeito, pensando da mesma forma, tendo a mesma opinião.
Unidade significa os dois andando na mesma direção porque concordaram que fosse assim. Olha, eu não penso assim, mas a maneira de pensar dela é melhor do que a minha. Então nós dois concordamos seguir esta forma de pensar. Isso é unidade. Os dois caminhando na mesma direção porque concordaram que fosse assim. Bom, qual é o sexto sinal de perigo? Escute aqui, ó. O sexto sinal de perigo. Me dá outra canetinha, Maria, porque essa daqui parece que não está funcionando. Pode ser uma azul mesmo, não tem problema. Sexto sinal de perigo no casamento. Preste atenção. Sexto sinal de perigo no casamento. Olha só. O sexto sinal é espírito de acusação. Espírito de acusação. Opa, acusação. Espírito de acusação. Quando um acusa o outro frequentemente. Quando um acusa o outro frequentemente. Você é um estúpido. Não. Você que é ignorante. Não. Você é uma mentirosa. Não. Você que é um falsário. Não. Você é um porco. Não. Porco é você. Ou então... Gente, isso vira um inferno. E acusador tem a ver com o diabo. Acusador. O acusador dos irmãos na presença de Deus. Isso é papel de Satanás. Escute, por favor. Não pode ter na relação de casal espírito de acusação. Espírito de acusação. O dedo apontado para o outro de manhã, à tarde, à noite. Um casal que se comporta motivado por esse espírito de acusação constrói o seu próprio inferno na sua casa. Número 7. O sétimo sinal de perigo no casamento é quando se perde, preste atenção, se perde a atração. Se perde a atração pelo cônjuge. A perda da atração. Quando se perde a atração pelo cônjuge. O que você mais admirava nele quando namoravam? O que você mais admirava nele quando namoravam? O que você mais admirava nela quando vocês namoravam? O que você mais admirava? O que tem um livro que o título ou tem um texto dentro. Por que escolhi você? Por que escolhi você? O que na minha esposa me atraiu? E o que em mim atraiu ela? E hoje, como estamos? O que te atraiu nele? O que te atraiu nela? E hoje, como vocês estão? Infelizmente, com o passar do tempo, muitos maridos vão perdendo a atração pela esposa e muitas esposas vão perdendo a atração pelo marido. E por que isso acontece? A gente precisa tomar cuidado com a familiaridade. Porque a familiaridade entre um marido e uma esposa pode gerar o desrespeito. Eu preciso continuar sentindo atração pela minha esposa e a minha esposa sentindo atração por mim. E quando é que isso fica comprometido? Quando há um desleixo, quando há um relaxo, quando a gente não se preocupa mais com aquilo que deveríamos estar se preocupando.
Mulheres que relaxam não apenas no comportamento, não apenas na atitude, não apenas no falar, mas no se vestir, no se cuidar. Homens que relaxam não apenas no falar, no comportamento, nas atitudes, mas também na forma de se vestir, na forma de cuidar de si mesmo. Infelizmente, algumas pessoas acham que depois que o pastor disse assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro marido e mulher casados. Bom, agora não precisa mais se preocupar com absolutamente nada. Agora não precisa se preocupar com absolutamente nada. Podemos viver de qualquer maneira, se vestir de qualquer maneira, falar de qualquer forma, se portar de qualquer maneira. Eu sempre tenho dito que casamento é um trabalho de conquista que nunca termina. É um trabalho de sedução do cônjuge que nunca termina. A minha esposa precisa continuar me seduzindo e me conquistando, e eu preciso continuar seduzindo-a e conquistando-a. Ninguém está conquistado para sempre. Não! Ele está amarrado, ou ela está amarrada. Não. Ninguém está conquistado para sempre. Ninguém está conquistada para sempre. O relacionamento conjugal é uma constante de conquista do outro. O meu coração está comprometido com a minha esposa, mas ela precisa estar me conquistando como marido sempre, e eu preciso estar conquistando-a como esposa sempre. E a gente não pode se descuidar, a gente não pode relaxar geral, gente. Pelo contrário, a vida vai ficando sem graça, o casamento vai ficando sem graça, o relacionamento vai ficando sem graça. Às vezes eu fico olhando para algumas irmãs assim, que elas relaxam geral. E às vezes eu fico olhando para alguns irmãos assim, que também relaxam geral. Deixa eu perguntar para o maridão que está me assistindo aí. Como é que você se veste? Como é que você se porta? Como é que você se conduz? Sua esposa ainda sente atração por você? Às vezes, eu não sei se eu já disse isso, assim, mas eu acho horroroso, não é? O cara já tem uma barriguinha preponderante. Já tem um excesso de fofura na barriga. Não é? Aí ele coloca aquela bermuda horrorosa e deixa aquela banha cair para fora. Não é? Aí coloca aquela camiseta curta e com a garrafa de Coca-Cola, enchendo a boca de pipoca, e assistindo televisão. A esposa de longe olha para ele assim e fala: Jesus, tem de misericórdia de mim. Hein, Claudio? Você imaginou? A mulher olha assim e fala: meu Deus. Aí ela vai fazer academia, e lá na academia ela vê aqueles rapazes, aqueles senhores, assim, às vezes, até com a mesma idade do marido, não é, com aquela barriga seca, não é? E ela diz assim: meu Deus, me ajuda a chegar em casa, não é? Olhar para o meu marido, que só Jesus na causa. Não estou dizendo que justifica, eu não estou dizendo que justifica esse olhar, às vezes, sendo tentada. Eu estou dizendo que nós não podemos relaxar geral. Eu estou dizendo que a gente precisa se cuidar. Eu estou dizendo que a gente precisa levar a sério o olhar do outro. E quando a sua esposa fala, irmã, ouve. Quando o seu marido fala, irmã, ouve. Outro dia eu estava fazendo uma transmissão no Zoom, e tinha uma irmã, não é, que ela cochilou, e ela colocou o celular assim, ó, ela colocou o celular bem assim, e a irmã também era assim, tinha um excesso de fofura,
era um pouco obesa. E ela colocou o celular de uma maneira que ela ficou assim, horrorosa. Horrível. E essa é a visão que o marido dela tem, muitas vezes, dependendo como ela se porta em casa. E a pergunta que fica é, qual é a atração? Qual é a atração que o marido vai ter por uma esposa que é relaxada, displicente, desleixada? Desculpe, eu sei que dói em muitas, mas é para o bem, é para a mudança, é para a correção. Preste atenção, homens e mulheres, a perda de atração é um sinal. Agora, o que me incomoda, o que me preocupa é que muitas vezes, quando começa a surgir uma situação de tentação para o marido ou para a esposa, aí eu já vi, quando uma mulher percebeu que uma outra pessoa estava chamando a atenção do marido, aí ela quis perder 30 quilos em 30 dias. Nem com cirurgia bariátrica. Entendeu? Nem com cirurgia plástica. Aí a mulher quer dar uma recalchutagem geral, e aí tem 50, quer ficar parecendo com uma jovenzinha de 20 anos, de um dia para o outro, aí fica até feio, ridículo, horrível. Não é por aí, gente, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de bom senso, eu estou falando de um cuidado necessário. Eu vou pedir para Isabela bloquear, por hora agora, bloquear o chat, porque eu não gostaria que ninguém estivesse conversando agora, ninguém estivesse falando agora. Esse é o momento de prestar atenção, esse é o momento de ficar ligado naquilo que nós estamos tratando aqui, ok? Então, por favor, ninguém escreve agora não escreve agora não, preste atenção no que eu estou tentando passar para você, porque o propósito é provocar transformação, é provocar mudança, é provocar libertação. Qual é o oitavo sinal de perigo? O oitavo sinal de perigo. Qual é o oitavo sinal de perigo? Preste atenção. O oitavo sinal de perigo. Quando fazer hora extra é melhor do que voltar para casa. Quando fazer hora extra é melhor do que voltar para casa, certo? Quando voltar para casa não é bom. Não é bom. Quando voltar para casa não é bom. Muitas pessoas acham melhor fazer hora extra do que voltar para casa. Eu me lembro uma vez que um homem disse para mim, Pastor Josué, eu fiquei, não sei se 2, 3 dias, dormindo em uma pensão que era horrível em relação à minha casa. A cama era horrível, o banheiro era horrível, o cheiro do quarto era horrível, mas aquele lugar horrível no qual eu fiquei 2 ou 3 dias ainda era melhor do que o clima que eu estava vivendo dentro da minha casa. Quando alguém diz que uma pensão com uma cama ruim, um cobertor ruim, um banheiro ruim é melhor do que sua casa em função do clima que existe lá, é porque realmente o inferno se instalou naquela casa. O inferno se instalou naquela casa. Se voltar para casa não gera alegria, se voltar para casa não gera prazer no seu coração, se voltar para casa não
não te faz alegre, é um sinal de perigo no seu casamento.